Fazem poucos meses que eclodiu na China, no outro lado do planeta, uma doença que já fez milhares de vítimas fatais. É o Covid-19 ou simplesmente o coronavírus. Somente em 3 países, China, Itália e Espanha, já morreram quase 15 mil pessoas. A doença se alastrou, atingindo todas as partes do mundo. Chegou também ao Brasil. Aqui em nosso país, os últimos números nos transmitem sérias preocupações. A quantidade de casos se avolumam e o de mortes também. Os governos se apressaram em decretar ou estado de emergência ou de calamidade. A ideia, num primeiro momento, foi afastar a população das ruas. O comércio e prestadores de serviços fecharam. Apenas algumas indústrias consideradas essenciais continuaram suas atividades. Mesmo assim, cercadas de cuidados para que o coronavírus não viesse a se manifestar em uma escala maior do que as unidades de saúde pudessem suportar. Estamos na 2ª semana de quarentena. Em sua conta no Facebook, o fisioterapeuta Diogo Spengler questiona alguns pontos importantes das medidas que estão sendo anunciadas para a semana que vem. Diz ele que a maioria aprovou as medidas do governo do estado até agora para o enfrentamento do Covid-19. Ele também. Mas como vai ser a partir de terça-feira, dia 31 de março, indaga. Na opinião de Spengler, o isolamento adotado até aqui não é mais necessário permanecer. Entretanto, sugere que é preciso informar o povo, desde já, como vai ser o retorno às atividades, como farão o isolamento vertical, quais serão as atividades que retornarão antes e quais permanecerão suspensas. Além de fisioterapeuta, Diogo Spengler é especialista respiratório com residência em UTI, com larga experiência profissional, atua na área de suporte ventilatório, oxigênio e ventilação mecânica. Portanto, um especialista credenciado para falar sobre o coronavírus e seus efeitos. Entre os cargos já exercidos pelo profissional, consta a presidência do Conselho Municipal de Saúde de São Miguel do Oeste e da Associação de Fisioterapeutas do Extremo Oeste Catarinense e de delegado do Conselho de Fisioterapia de Santa Catarina. Dr. Diogo, você tem manifestado preocupação com o possível retorno ao trabalho das pessoas, mesmo acreditando, segundo o seu post, que o isolamento não é mais necessário. Por quê? Boa tarde. Boa tarde, Serginho. É um prazer estar falando com vocês aqui no JR TV. A nossa grande preocupação é em transmitir para a população geral uma informação correta e qualificada sobre as medidas que a gente precisa adotar, e a população vem respondendo muito bem aqui em Santa Catarina a essas medidas essas que foram implantadas aí na semana passada, e temos um decreto prorrogando a situação de isolamento social até o dia 31/3, né? Portanto, terça-feira que vem. Nosso questionamento na rede social, Serginho, foi no intuito de alertar sobre o que a gente precisa fazer daqui para frente, que eu entendo e os especialistas na área também corroboram dessa opinião, e que a gente não pode permanecer em isolamento social total por um longo período esse que a gente não sabe determinar ainda qual é. Mas supõe-se que de 2, no máximo, a 3 semanas seria esse tempo útil e possível, né? Então, foi por esse motivo que a gente chamou atenção aí, se manifestando nas redes sociais a respeito dessa preocupação, principalmente no intuito de chamar a autoridade pública, o governo municipal, o governo do estado, que já vem tomando boas medidas no momento certo, para que como vai ser lidar com o retorno às atividades no momento em que se encerrar o isolamento parcialmente, né, da população mais jovem, né, o isolamento social da população mais jovem,
como será feito esse controle, isolando os casos infectados, de jovens infectados, e como será feito o isolamento vertical da população de risco. População de risco a gente entende como os idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde infectados e imunodeprimidos. Os números que vêm sendo divulgados por algum setor da sociedade são questionados. O argumento utilizado por essas pessoas é de que não corresponde à realidade, porque os números oficiais são uns, mas na prática, na verdade, tem muita gente que está com a doença e não procura ajuda, não procura auxílio médico. Tem razão essas pessoas de questionar os números que vêm sendo divulgados? Com certeza. A estimativa é que, para os dados oficiais que a gente tem hoje no Brasil, em torno de 2.500 infectados, né, que foram testados positivamente, isso a gente deva multiplicar por 10, né, que nos daria a real propagação, disseminação do vírus, a real quantidade de pessoas que estão infectadas. Então, é lógico que isso é uma estimativa, é algo que a gente não consegue provar por amostragem, porque a gente até essa data, hoje é dia 26, né, de março, a gente não tem ainda testes suficientes para a população em geral. A gente tem feito... O Ministério da Saúde tem feito, o governo estadual, testes em pacientes sintomáticos que estão hospitalizados ou em alguns profissionais da saúde que estão atendendo esses pacientes. Então, a gente com certeza não tem a real expectativa, o número real de pessoas que foram infectadas com o vírus. O fato é que, mais cedo ou mais tarde, para que a epidemia passe, a gente precisa que pelo menos metade da população tenha contato com o vírus, né? A gente chama isso de barreira imunológica, ou seja, aquelas pessoas que são jovens, não têm doenças crônicas, não têm imunidade baixa, essas pessoas elas vão ter contato com o vírus. O próprio organismo da pessoa vai desenvolver uma defesa e vai travar uma guerra com esse vírus, digamos assim, e essa guerra o organismo vai vencer e vai se tornar imune à doença, e é aí que acontece a barreira imunológica que a gente chama. Então, a gente precisa preparar a população para viver com o vírus, né? Isolando aqueles casos em que existe um perigo maior de mortalidade, aqueles grupos de risco acima de 60 anos, com doenças crônicas, imunodeprimidos, e também evitar com que populações jovens que não manifestem os sintomas e que não vão morrer dessa doença transmitam o vírus para pessoas mais suscetíveis a complicações, né? Por isso, por exemplo, na Itália, foi observado que a contaminação maior se deu dentro dos hospitais por profissionais que foram infectados por doentes, né? Então, daí a importância da gente criar aí um mecanismo de insumos para esses profissionais que precisam continuar trabalhando. Aqui eu não coloco apenas os profissionais da saúde, mas a gente tem empresas de setores essenciais como combustíveis, postos de combustível, mercados, né? Toda essa população aí, ela está em contato com pessoas e podendo ser um transmissor para grupos de risco sem manifestar os sintomas. Então, essa é a nossa preocupação. Quando que o governo vai conseguir fazer a testagem amostral na população geral, né, e colocar isso para a população, e o preparo do retorno aos postos de trabalho. Sobre os medicamentos que vêm sendo anunciados, que estão dando certo no combate à doença, poderia nos dar mais detalhes se realmente procede, se
as autoridades, os setores de saúde estão no caminho certo em busca de um medicamento que realmente combata o coronavírus? Olha, Serginho, a respeito do tratamento da infecção causada pelo vírus, existem vários pesquisadores que estão tentando desenvolver tratamentos eficazes, mais eficientes, mais eficazes, que diminuam a mortalidade da população idosa, principalmente, né? Visto que a taxa de mortalidade na população jovem, ela no Brasil está 1,3%, 1,4%. Na China foi de 0,4%. Na Alemanha, 0,35%. Uma taxa maior na Itália, que é entre 6% a 10% da população mais idosa, né, números aproximados, mas se a gente for observar esses números, eles são muito aquém de outros problemas que a gente tem de saúde aqui no Brasil, né? Por exemplo, a gente tem doença cardiovascular, 300 mil mortes por ano, né? Então dá mais ou menos aí aproximadamente 1.000 mortes por dia. Né? A gente tem doenças cardiovasculares, o câncer, né? Que mata aí mais de 100 mil pessoas por ano no Brasil. Então, a gente tem muitos problemas para nos preocupar. A expectativa é que a gente tenha aí, infelizmente, que enterrar no Brasil aí em torno de 10 mil pessoas em função dessa pandemia. Né? A gente não gostaria de enterrar nenhuma pessoa por causa disso. Gostaríamos de poder salvar todos, né? E eu, como profissional de saúde, ainda me sinto ainda mais comprometido com isso, né? Porém, a gente observa que persistindo essa questão do isolamento e da falta desses serviços, a gente vai provavelmente num futuro próximo aí observar outros problemas sociais que vão matar muito mais pessoas do que a própria epidemia de coronavírus. Nos parece que chegamos a uma encruzilhada em se tratando de coronavírus e que as autoridades estão com sérias dúvidas sobre o melhor caminho a ser seguido. Na tua opinião, Santa Catarina já superou os momentos críticos da doença e que pode dar-se ao luxo de abrir mão da quarentena? Não, Serginho. Na minha opinião, a Santa Catarina ainda não viveu o ápice da curva de transmissão da doença. O que nós fizemos foi agir por primeiro. Né? Acertadamente, o governador do estado, ele, ao detectar a transmissão comunitária, ele decidiu pelo isolamento total da população, como uma forma até da gente poder transmitir um sinal de alerta vermelho. Né? É um toque de recolher, um alerta vermelho, para que a população toda possa ter noção de que se trata de uma epidemia que atinge uma determinada população de uma forma mais letal e que a gente precisa tomar medidas para que não ocorra sobrecarga do sistema de saúde. Esses 7 primeiros dias foram mais informativos, foram mais de convencimento daqueles que ainda eram resistentes com relação ao perigo que isso pode causar na saúde da população. Acertadamente, o governo, na minha opinião, o governador acertou em prorrogar por mais 7 dias esse decreto de isolamento, até porque vai dar tempo para que os hospitais, a rede de saúde possa se prevenir, possa se adequar à nova realidade e com isso a gente possa ter tempo para planejar o retorno das atividades com aquele chamado isolamento vertical, que é justamente aquela população que está mais suscetível a morrer em função de um vírus novo aí, do qual não se tem nenhuma defesa no próprio organismo. Seria uma espécie de escalonamento para que até a coisa não fuja do controle? Seria isso? Exatamente. Então, talvez num primeiro momento cause um impacto grande e pessoas contrárias a isso
ou que têm uma maior necessidade, não fizeram a sua reserva financeira, não têm um planejamento para ficar parado, pequenas e médias empresas que dependem do fluxo diário de caixa, vão ter problemas financeiros com isso. Então, essa medida do governo, a princípio, no meu ver, foi uma medida acertada. Porém, essa medida ela não vai poder perdurar por muito tempo, né? A gente sabe que o vírus ele demora para ser vencido pelo nosso organismo em torno de 15 dias. De 15 a 20 dias não se tem um dado exato sobre isso. Então, eu diria que de 2, no máximo, a 3 semanas seria o prazo máximo de isolamento social, né? Visto que Santa Catarina começou antes, Santa Catarina não conta com um número muito grande de casos, a rede hospitalar já está bem organizada, né? A gente fez, inclusive o governo municipal aqui em São Miguel também já fez uma parte de um planejamento para triagem, casos menos graves, né? Isso é uma outra coisa que a gente tem que colocar para a população, que não são todos os doentes que vão ir para o hospital e vão precisar de UTI. Então, muitos pacientes que forem infectados com coronavírus, a ideia é até deshospitalizar esses pacientes, né? Deixá-los em isolamento em casa, porque dentro do hospital eles correm riscos de adquirir outras doenças, né? Pegar outras infecções até mais graves, bactérias, enfim, bactérias hospitalares, outros tipos de vírus, ou transmitir para outros pacientes, porque esses doentes de Covid-19, eles são atendidos pelos mesmos profissionais do que outros doentes. Então, a ideia é agir com inteligência e casos menos graves que não necessitem ficar nos hospitais, deshospitalizar esses pacientes, né? Muitas pessoas têm me perguntado sobre você tem respirador, ventilador mecânico se eu precisar, você tem oxigênio e tal. Então, por a gente atuar já na área há bastante tempo, né? A gente ter esse know-how e essa experiência, a gente procura acalmar as pessoas. O fato é que o tsunami ele vai vir. Eu comparo o coronavírus com o tsunami que aconteceu aí há alguns anos atrás aí na Ásia, e se a gente soubesse, tivesse sido alertado antes, lá aquela população do tsunami tivesse sido alertada antes, com certeza ela não ia ficar na beira da praia, no resort ali, ela ia estar mais protegida em áreas mais altas, e é isso, eu vejo um paralelo com o que o governador tomou de medida, que foi fazer o isolamento social. Seria como tirar toda a população daquela onda que poderia afetar, da infecção que poderia sobrecarregar o sistema, e a partir daí começar a tratar os casos graves com mais organização, sem colapso do sistema. Né? Então é mais ou menos essa comparação que eu faço. Né? O tsunami ele vai vir. O coronavírus ele vai estar presente, como o H1N1 ele está presente na nossa população. A gente está fazendo campanha essa semana aí, né, para a vacinação da população grupo de risco aí para H1N1, né, e a mesma coisa vai acontecer com o coronavírus. Até que ponto esses hospitais de campanhas que estão sendo criados pelos governos podem contribuir no combate ao coronavírus? Contribui bastante, Serginho, principalmente pela questão da histeria, às vezes, ou da preocupação da população. Tá com algum sintoma mais leve, tá com febre, tá com tosse, não tem desconforto respiratório, né? Ou mesmo algum sinal de coriza, algum sintoma respiratório que não seja a insuficiência respiratória, que não seja um caso hospitalar, ele vai ser triado antes fora do hospital. Porque se essa população for buscar diretamente o hospital, provavelmente alguns desses casos que apresentam sintomas respiratórios, eles possam ter coronavírus, mas muitos deles não têm coronavírus. E aí vão estar em contato com pessoas que já têm a presença do vírus no corpo e aumentando o risco de transmissão. Então, fazer uma triagem fora do hospital me parece uma maneira eficiente
eficiente de você evitar que o contágio se alastre dentro da instituição. Uns estão preocupados com a quebradeira das empresas e outros dão prioridade à saúde das pessoas. Quem está com a razão nesse debate? Agora não vale a pena a gente julgar quem tem razão ou quem não tem razão. O fato é que saúde não é apenas a ausência da doença. A saúde a gente mede pelo estado de bem-estar das pessoas. Então, se por exemplo, essa pausa de 15 dias para o cara que vende o cachorro-quente na esquina, ou o cara que é o garçom do restaurante, que precisa, às vezes, daquele dinheiro do dia para levar comida para casa. Ele ficar 10, 15 dias sem trabalhar talvez não seja um problema para ele. Agora, mais do que isso, pode acarretar um problema ainda maior dentro de casa para ele, né? Então, pode aumentar a situação de miséria, pode aumentar o desemprego, podem aumentar as doenças psíquicas, né, por falta de recurso financeiro, falta de estabilidade de emprego, né? Então são esses problemas que inclusive o presidente da República, que infelizmente faz mau uso da palavra, ele não consegue transmitir realmente aquilo que ele pensa de uma maneira que a população possa entender e não possa se revoltar, mas de certa forma ele tem razão, né? A gente precisa fazer um balanço, um contraponto das medidas que estão sendo tomadas, porque tem muitas medidas drásticas e medidas inconstitucionais, como o fechamento de entradas de cidades, confinamento de pessoas sem a necessidade, né? Coisa que para a gente superar essa pandemia, a gente vai precisar expor a população que é mais forte e mais resistente ao vírus, né? Então talvez esse lockdown, que é o fechamento de tudo, ele tenha sido feito de uma maneira acertada num primeiro momento, mas se a gente perder o time, que é o que eu digo, em orientar a população o momento certo de voltar, como voltar e quem deve permanecer, principalmente ainda em isolamento, a gente corre o risco de jogar todos esses nossos 15 dias de isolamento pelo ralo. Doutor Diogo, algo mais a acrescentar? Eu queria mais uma vez, Serginho, agradecer aí a oportunidade da entrevista, a poder dar as minhas contribuições, dizer para a população que a gente tem participado de grupos via WhatsApp, que estão se organizando, a sociedade civil, as empresas privadas têm se organizado, direcionando a sua produção para insumos que possam ser usados na saúde. Hoje a gente vê uma correria aí nas farmácias e nas empresas que fornecem esses insumos, então existe falta desses insumos para quem está na linha de frente, como os profissionais, né? Por exemplo, aqueles protetores de rosto, as máscaras, os aventais descartáveis. Então tem muita empresa privada da região aqui que está fornecendo de forma voluntária a sua mão de obra, o seu serviço para abastecer essa rede hospitalar, essa rede de saúde. Então, dá os parabéns para essas pessoas. Também existem grupos que estão arrecadando recursos, né, para no momento certo, o momento em que tivermos testes disponíveis. O governo já anunciou que vai comprar 22 milhões de testes, né? Mas as empresas privadas elas vão poder também comprar os seus próprios testes para poder testar o seu funcionário ali, para ver se ele vai estar expondo ou não ali o seu cliente a um risco desnecessário. Então, acredito que esses grupos de arrecadação de fundos aí, eles são muito válidos. Tem outros grupos que me adicionaram também, que são grupos de empresários que estão tentando, de uma forma heróica, construir respiradores, porque pensam que vai chegar ao pico de disseminação e de transmissão da doença, com doentes graves precisando de respiradores mecânicos, e nós não teremos a quantidade necessária
para a demanda que teremos em frente. Então, mas eu vejo isso como algo que é um esforço talvez heróico mesmo, porque para você ventilar um pulmão doente, um pulmão que está inflamado, você precisa utilizar um recurso tecnológico avançado. E são anos de estudo, de emprego de tecnologia para que a gente chegue num equipamento seguro para ser utilizado que salve vidas, né? Então vejo que o esforço maior não deve ser focado na construção desses respiradores, visto que o governo já tem planejado a fabricação aí de 300, já anunciou 300 a 400 respiradores por semana, aí ele vai conseguir fazer aqui numa fábrica no Brasil mesmo, e tem importação também para chegar. Então, a concentração da população, aí quem quer ajudar, eu vejo que seria mais voltada aí na informação da população, também na fabricação dos EPIs para os profissionais da saúde e na captação de recursos que possam ser necessários aí para o tratamento e para a compra de kits para testes rápidos do coronavírus. Também queria deixar aqui a informação para a população de que nós, como especialistas na área respiratória, né, trabalhamos já há mais de 12 anos na área de oxigênio terapia domiciliar, ventilação assistida e tratamentos para apneia do sono. Então, nós temos o nosso know-how dentro dessa área, e aquilo que for preciso e necessário e possível de fazer, a gente tem o conhecimento e tem as ferramentas necessárias para tratar tanto o doente que precisa ser deshospitalizado, quanto aquele que vai precisar de algum suporte ventilatório mais avançado. Nosso muito obrigado ao Dr. Diogo Ouro Spengler, fisioterapeuta e especialista respiratório com residência em UTI, e que tem demonstrado nos últimos dias grande preocupação com os desdobramentos que estão por vir em relação ao coronavírus e sobre também um possível fim da quarentena em Santa Catarina. As filmagens e edição foram de Stênio Vacher, Sérgio Vacher para o JRTV Jornal Regional. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.